O escritor. Ser escritor significa honrar. O artesão das palavras, o arquiteto dos sonhos, o impulsionador das ideias. Louvar quem tem munição da verve correndo nas veias. Ele tem o poder de filtrar sensações, amenizar os sentimentos ruins, adocicar as amargas palavras, propiciar a falida humanidade, a seiva da compreensão, do amor e, por que não dizer, emoldurando ilusões. É como uma águia em voo, sem destino, a desatar os nós das nossas vidas, decifrando as pegadas do coração. O escritor não pode ter ouvidos reclusos, pois deve perscrutar os clamores da humanidade, não só nos palcos da vida, mas por toda a eternidade, para que possamos continuar vicejando, viajando, como na Ilíada, nos braços da poesia, no mar da saudade e no mundo dos clássicos, da maestria, da universalidade. Assim é o escritor, o poeta, autor da Sinfonia da Vida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Shimoritz, estou sempre aqui para falar de literatura e escrita e hoje eu vou falar sobre uma autora contemporânea aqui de Brasília de grande prestígio, que é Mary Lucy Fernandes. Mas antes de entrar no assunto, eu já vou dar os avisos iniciais aqui. Deixa aí o seu like, porque o seu like me ajuda demais. Pense que o vídeo que chegou agora até você foi fruto de muito trabalho na preparação, horas na edição, então o seu like me incentiva e me ajuda muito. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e se você quiser, já ative as notificações aí para sempre estar por dentro do conteúdo literário. Se você quiser também, me acompanhe pelo Instagram, porque lá diariamente eu posto novidades do conteúdo literário também. Gente, o livro nacional contemporâneo que eu vou falar hoje é Caminhando Entre os Vitrais, de Mary Lucy Fernandes. Ela me fez uma linda dedicatória, o autógrafo, e veio com esse lindo marcador de página também. E não é só isso, eu preciso frisar e parabenizar essa autora, porque Mary Lucy Fernandes foi indicada ao Prêmio Nobel de Literatura. Gente, isso não é demais? Ter o seu nome indicado ao Nobel de Literatura deve ser incrível. Só a indicação já é fruto de comemoração. E, além disso, Mary Lucy Fernandes é minha madrinha na UMUB, Academia de Letras e Música do Brasil. Conheci Mary Lucy na Feira do Livro de 2019, aqui em Brasília, e assim ela me convidou para fazer parte da Academia de Letras e Músicas e eu prontamente aceitei. Teve a cerimônia de posse, que foi linda, teve o meu discurso e agora ela é presidente da UMUB. E eu tive a honra de ser presenteada com esse livro dela aqui. Eu já tinha falado sobre ele no Recebidos e Comprados. Se você não assistiu, eu recomendo que assista para ter um pouquinho mais da degustação da história. E é um livro muito impactante. Esse livro foi certeiro em dizer que na sinopse se trata de uma enciclopédia de momentos da vida. Ou seja, nesse livro tem de tudo um pouco. Há poesias, há cartas que ela fez para os amigos, há cartas e bilhetes de aniversário, há reflexões sobre o período da pandemia que começou em 2020 e está até agora, mais ou menos, né, se estabilizando, a gente não sabe o certo, mas o importante foi que Mary Lucy aproveitou esse momento para escrever e lançar esse seu novo livro. Esse livro também inclui contos, crônicas e diversos gêneros textuais, diversos gêneros literários que agrada a todos os leitores. Pode-se perceber por esse livro que Mary Lucy Fernandes tem um grande carinho pela família. Ela é uma pessoa muito apegada aos amigos e à família, inclusive tem poemas lindíssimos sobre amizade e cartas incríveis que ela escreveu aos seus amigos mais fiéis, ou seus companheiros. Há também reflexões sobre o período em que ela ficou em confinamento,
sobre vários pensamentos que passaram pela mente dela, sobre a relação da distância dos seus familiares, sobre a relação de ter que conviver com as outras pessoas, ter que lidar com outras pessoas através de uma tela de celular, o quanto isso impactou e mudou a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo, Mary Lucy, ela não aborda em seus textos a tristeza, mas ela sempre tenta ver um aprendizado, um lado positivo em tudo que acontece na vida dela. É perceptível também em seus textos o quanto ela é carinhosa, o quanto ela é uma pessoa que tem muita fé, o quanto ela é uma pessoa positiva, que pensa assim sempre pelo lado positivo, e o quanto ela pode ser uma inspiração para outros escritores, para outras pessoas, para qualquer pessoa que esteja enfrentando um período difícil da vida. Dentre esses textos está um poema bastante reflexivo sobre o aniversário de Brasília. Também tem um poema muito impactante e importante sobre o crime contra as mulheres que acontece muito em nosso país. Nesse livro há também o seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras de Marabá, que foi lindo, impactante e impressionante. Ela também mostra cartas aos seus filhos, quando seus filhos comemoram aniversário, e não apenas aniversário, mas simplesmente cartas de carinho aos seus filhos, aos seus parentes, e eu acho isso muito lindo. Outra curiosidade sobre esse livro é que ele contém não apenas poemas e crônicas e prosas, mas também fotografias. Vocês podem ver pela própria capa do livro que é um conjunto de fotografias desse livro, e também mostra também outras fotografias ao decorrer da leitura, e tem vários detalhes lindos, como essas flores aqui, que eu achei simplesmente lindo. Mary Lucy Fernandes é uma mulher incrível, uma escritora de alto nível e que merece todo o reconhecimento, e eu realmente a parabenizo por ter sido indicada ao Nobel de Literatura. Eu sei que isso pode ser repetitivo, mas eu realmente fiquei muito feliz quando soube dessa notícia. Ela conta também um evento que foi um pouco estranho para ela, mas que depois ela foi se acostumando, que foi como passar a Páscoa com a família por meio de telas de computador durante o confinamento da pandemia, como ela lidou com isso e o que ela percebeu por trás disso. Há muitos poemas também com referência a Brasília, mesmo ela não sendo natural daqui. Aliás, a maioria dos autores não são naturais daqui. Normalmente eles são de outros lugares, mas moram aqui há muito tempo, e eu me incluo nesse grupo. Sou uma autora gaúcha, nasci no Rio Grande do Sul e moro aqui há muito tempo. Mas, como eu sempre digo, nós temos sempre o coração de Brasília. Outra questão muito legal que ela retrata nesse livro também foi durante a pandemia, em que ela descobriu coisas boas na humanidade, como pessoas fazendo doações, fazendo caridade, inclusive ela se incluindo nessas pessoas, o quanto muitas pessoas se envolveram e lutaram em prol de ajudar outras pessoas que não tinham muitas condições para viver nesse confinamento, para enfrentar o vírus. Então tem muita reflexão essencial, importante sobre isso, e foi então um meio que a autora encontrou de retratar, de introspecção, de falar sobre coisas que estavam presas dentro da alma dela e expor para fora. E isso que originou o livro Caminhando Entre os Vitrais. Eu tenho um grande carinho pela escritora Mary Lucy. Acho ela uma mulher incrível, muito carinhosa e muito simpática. Também esteve na Feira do Livro, foi lá me ver, foi lá conversar comigo. Foi uma grande mulher, uma grande amiga, uma honra que ela seja minha madrinha na UMUB. Ela também faz algumas mensagens, algumas cartas dedicadas a entes que já se foram, e a outras pessoas que foram muito importantes na vida dela. Várias mensagens de aniversário, várias mensagens dos momentos que ela passou em família, e muitas poesias. Então, basicamente, contém textos, na maioria autobiográficos, sobre o que ela viveu até chegar no momento da pandemia,
o que ela passou, as coisas que ela precisou enfrentar, as pessoas que ela cruzou durante essa jornada, como é que foi a sua carreira de escritora, como é que foi quando ela chegou aqui em Brasília, como ela construiu a sua carreira aqui em Brasília, o que é muito legal de ver, de ler e ver como as pessoas vão se adaptando a ambientes novos. Ela tem um grande amor por Brasília, a gente pode perceber isso bem, um texto que ela escreveu que é Meu Amor por Brasília, e percebe-se também toda essa dedicação que ela teve, todo o amor que ela sente, tudo que há dentro dela enquanto mulher, enquanto escritora, enquanto poetisa, enquanto tantas coisas, tantas sensações que a alma humana é capaz de explorar. Meire Luz Fernandes também já foi premiada no exterior. Isso só mostra o quão importante ela é e o quão bem ela elabora suas prosas. Nesse livro também você irá se deparar com vários textos sobre o amor, sobre compaixão, sobre coletividade, sobre união, porque considerando que esse livro foi escrito durante a época do confinamento social, ela reflete muito naquela sensação de coletividade, de ajuda ao próximo, de amar o próximo, o apego que ela tem à fé, o apego que ela tem às suas crenças, ela revela bastante nesse livro. Então eu acho que é uma leitura muito positiva, eu acho que é uma leitura que tem muito a agregar na vida de cada um. Um outro poema que eu achei muito lindo, que eu até fiquei em dúvida se eu leria esse no início do vídeo ou esse do escritor, só que esse outro que eu amei é muito específico, que é um poema que ela dedica à mãe dela, que não se encontra mais nesse plano, e fala da saudade que ela sente e o quanto ela pode aprender com ela e o quanto ela ama a mãe dela. Foi um poema que mexeu comigo, é um poema que pode levar as pessoas às lágrimas de tão belo e bem escrito que é. Ela também fala sobre o seu marido, o Brito, que também é escritor, fala como eles se conheceram, o carinho que ela sente por ele e conta um pouquinho da personalidade dele também, o que eu achei super fofo. E há reflexões sobre o racismo, há um poema dedicado somente às mulheres, há relatos sobre a viagem que ela fez ao Chile, além do que ela fala também de momentos difíceis que ela passou durante a época do confinamento, principalmente em relação à família dela. E como eu disse anteriormente, ela é uma pessoa muito apegada à família. Então ela conta também de um episódio específico do Dia das Mães, em como é que foi, em como ela se sentiu, em que teve uma certa carga de tristeza por estar tanto tempo afastada dos seus familiares. Então ela reflete muito tudo aquilo que sentiu, tudo aquilo que experienciou durante esse momento. Que eu acredito que não seja apenas dela, mas seja de muitos que passaram por esse momento. No livro também há fatos históricos sobre lugares pelos quais ela viajou, e há detalhes sobre cada cidade, um pouco sobre os seus habitantes, o número de habitantes, as peculiaridades de cada região. Mary Lucy é uma autora que viajou muito pelo mundo e ela faz questão de trazer no livro como é que foram essas experiências, como é que foi tudo que ela viveu, como é que foi toda a sua trajetória e o que ela conheceu naqueles lugares. Falando agora do ponto de vista técnico, o livro é muito gostoso de ler, porque além das páginas nos presentear com ilustrações lindíssimas e fotografias muito bem feitas, as letras são em um tamanho bem confortável, um espaçamento muito bom e o intercalo de poesia e prosa foi na medida certa para que o livro se tornasse confortável ao se ler. Quero aproveitar e expressar nesse vídeo também todo o meu agradecimento que tenho a Mary Lucy por me convidar a fazer parte da UMUB, na qual eu ocupo a cadeira 62 do patrono Joaquim Nabuco. Tenho muito orgulho dela ser minha madrinha naquela entidade e realmente quero expressar para ela todo o meu agradecimento e todo o meu carinho. E essa foi a minha mensagem de hoje. Eu realmente recomendo que vocês leiam esse livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Realmente recomendo que leiam, é muito lindo, muito emocionante.
recomendo mesmo. A minha mensagem de hoje foi essa, pessoal. Voltando aos avisos, se você gostou desse vídeo, não esqueça aí o seu joinha, o seu like, porque me ajuda demais nesse meu cantinho da internet. Se inscreva aqui no canal, viu? E se puder e se quiser, ative as notificações para sempre estar recebendo novidades do conteúdo literário. É isso, mantenho a leitura em dia, escritores mantenham a leitura e a escrita em dia. Uma excelente tarde e até o próximo vídeo.